Boa noite, tudo bem com vocês, meus amigos? Espero que sim, né? Eu estou muito bem, graças a Deus. Estou em meu trabalho e gravando meus vídeos para todos vocês. E o meu vídeo de hoje, a minha mensagem de hoje, fala sobre a Capela do Degolado em Guarapuava. Sei que muita gente conhece a história da Capela do Degolado, ou pelo menos já viu falar, né? Isso aí foi no tempo, há muitos anos atrás, né? No tempo da Revolução Federalista, certo? Então é assim, a história da Capela do Degolado deixa qualquer um arrepiado, pois aconteceu há muitos anos passado, no tempo da Revolução Federalista. Guarapuava, por esses revoltosos, né, foi atacada. A coletoria da cidade foi saqueada e aqui eles fizeram muito banditismo. A cidade, por esses revoltosos, foi totalmente dominada naquela época. Esse grupo de revoltosos eram chefiados por um tal de Juca Tigre, certo? Um homem cruel e desalmado, e aconteceu que um dos seus soldados, não aguentando mais ver tanta atrocidade feita por esse tal de Juca Tigre, que na época eles chamavam de caudilho, né? Que era um chefe militar daquele grupo ali, que ele chefiava, né? Então era o caudilho Juca Tigre, né? Então esse soldado, que depois foi degolado por ele, né? Resolveu desertar ou fugir, mas sem nenhum recurso, né? Muito longe ele não pôde ir. Naquele tempo em Guarapuava era uma cidade que estava começando ainda naquela época, né? Há muitos anos passados. Então, muita mata existia. Então, esse soldado se escondeu em um matagal, mas sem nenhuma proteção, né? E onde mais tarde foi feita a construção, nesse matagal, né, da Casa Gelinski, né? Ali na rua Quintino Bocaiúva, em Guarapuava. Então, ele sabia que se uma vez ele fosse descoberto, sua sentença seria fatal, né? E como foi. Mas aconteceu que algumas mulheres passando ali por perto viram o soldado que ali estava escondido. Então foram até o acampamento desses revoltosos, né? E contaram onde estava o soldado que havia fugido. Nesse momento, o Juca Tigre, nesse mesmo momento, o Juca Tigre, esse caudilho, mandou soldados até o local pelas mulheres indicadas, né? E que prenderam o soldado, já acharam o soldado lá no meio do mato, já prenderam o soldado que havia desertado. E trouxeram a presença do Juca Tigre, que com sua crueldade maluca deu a sentença. Ele disse: você será degolado. Isso servirá de exemplo para que ninguém queira seguir essa mesma aventura. Mas antes você mesmo, vejam bem a crueldade, vejam bem, mas antes você mesmo cavará sua própria sepultura. E foi assim que aconteceu. Depois que o pobre soldado a sua própria cova havia cavado, pelo carrasco Juca Tigre, ele foi degolado. Vejam bem, meus amigos, que atrocidade, que banditismo que aconteceu, né? Então, depois que o pobre soldado a cova já tinha cavado, ele foi degolado por esse Juca Tigre, né?
onde ali mesmo foi sepultado. Depois disso ter acontecido, nesse local foi construído a capela, né, uma capela que é muito conhecida como a Capela do Degolado. Isso foi há muitos anos passados. Então, esse local, pelo povo, passou a ser muito visitado. Porque é interessante, né? A pessoa quer saber da história e vai lá visitar, né? Aqui em Guarapuava, né? É porque esse soldado teria sido executado com tamanha crueldade. E grande parte da comunidade acredita que muitas curas e graças ali são alcançadas por meio, né, por virtude desse soldadinho, coitadinho, que foi tristemente degolado, né? Muita gente vai lá fazer pedidos e dizem que são atendidos, né? Pedem ao soldado martirizado que de algum mal sejam curados. E muitos têm testemunhados que alguém que a capela procura, batido não passa, né? Não passa batido a sua visita lá. Para seus males encontram a cura ou alguma graça ali eles recebem. Certo, meus amigos? Então vejam bem que crueldade que foi feito com esse soldado. Eu ainda vou ler mais ainda sobre esse assunto, mas eu não sei de onde que ele era oriundo, né? De que local que ele era. Dizem que grande parte desses soldados que estavam nessa coluna desse caudilho, né? Esse bandido, né? Isso era um bandido, Juca Tigre, diz que eram uruguaios, né? Mas daí, vejam bem, esse Juca Tigre queria ser tão grande coisa, mas acabou fugindo daqui com a sua equipe quando a tropa do governo estava vindo para atropelar ele daqui. Ele fugiu antes da tropa do governo, porque ele era um revolucionário, né? Era militar, mas era um militar revolucionário. Então, ele fugiu antes que a tropa do governo viesse para expulsá-los daqui de Guarapuava, né, meus amigos? Mas ficou essa triste história, né, que dá pena na gente, né? Até arrepia a gente nesse tipo de coisa, né, meus amigos, certo?